Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, mais um podcast Educar para Prosperar. Eu trago uma convidada muito especial e o tema hoje é Crianças, Telas e Escola, encontrando o equilíbrio. Quero dar as boas-vindas à professora Marta Esteves. Muito obrigada, Marta. Olá, Cris, um prazer estar aqui com você. Que bom. Vamos lá para esse bate-papo, esse assunto tão importante. Muito importante. As telas, elas chegaram para ficar, né, Marta? E a forma como a gente usa define se elas serão pontes ou se elas serão muros, né, entre nós e principalmente entre a vida das crianças, né? Um tema que eu pensei muito em trazer como forma de acolhimento para as famílias, né? Para as famílias, orientação aos profissionais também. Acho importante a gente estar falando sempre desse tema e não só para acolher, né, mas para informar. E eu acredito que você é uma pessoa que está nessa área, né, e mais focada nesse assunto, nesse tema, então, dentro da educação. Então, um prazer ter você aqui. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, né, que é pedagoga, é mestre em educação, formada pela PUC, já tem mais de 40 anos de experiência em docência e gestão escolar, né, atuou na Secretaria da Educação durante 9 anos. Então, uma pessoa que tem muito para compartilhar com a gente, para conscientizar e para impactar mesmo. A gente tomar coragem, rever, né, as nossas ações, né, como a gente tem lidado com o uso da tela na nossa vida, enquanto profissional da área da educação, enquanto mãe, enquanto pai, né? E na vida dos nossos filhos, das crianças, dos nossos alunos, como a gente pode fazer essas orientações também para as famílias, né? Porque a gente vê os reflexos e os impactos que o uso de telas em excesso tem feito na vida das crianças. Então, fala um pouquinho de você, né? Da sua jornada, como você chegou, né, nessa pauta, nesse tema. Tá legal, Cris. Bom, antes de eu falar um pouco de mim, né? Contar um pouquinho quem sou eu e por que eu estou aqui, eu queria só fazer uma analogia com o tema, né, que você falou aí. Primeiro, educar para prosperar. Sinto muito em dizer, pais e mães que estão aqui acompanhando, que, na verdade, nós estamos assistindo, em função do excesso de telas, gerações cada vez menos evoluídas, ou seja, que vão prosperar cada vez menos por conta do excesso de telas de maneira totalmente recreativa e principalmente sem supervisão. E a outra frase que você falou, né, que se a gente vai construir mais pontes do que muros, o excesso de telas eu já nem chamaria só de muros, eu chamaria até mesmo de um abismo, que é o que a gente está percebendo e que vem acontecendo com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, quanto mais tempo eles ficam nas telas de maneira desregrada e desprotegida. Mas deixa eu falar um pouquinho só de mim, né? Então, como a Cris já falou, eu tenho mais de 40 anos de magistério, minha vida toda dedicada à educação, sempre na educação, não só em sala de aula, mas, aliás, a maior parte do tempo fora da sala de aula, como gestora. E foi o meu último cargo formal como secretária da educação da minha cidade, por 9 anos. Posso falar qual é a minha cidade? Posso? Claro que pode. Eu fiquei 9 anos como secretária da educação de Campos do Jordão. Aliás, um período muito longo, né? 9 anos é um período... para um cargo de secretária, realmente, eles falavam que eu fui a secretária mais longeva que a cidade já teve. Mas aconteceu o seguinte, eu comecei o período meu como secretária em 2013. 2015, 2016, 2017, principalmente 2017, 2018, a gente começou a perceber uma mudança muito grande no comportamento das crianças. Tanto no comportamento em si, mas principalmente nos hábitos de estudo. E ninguém entendia o que estava acontecendo. Então, havia uma reclamação quase que unânime de professores dizendo que as crianças estavam cada vez mais agressivas, mais impacientes, com menos poder de concentração, consequentemente com péssimos hábitos de estudo. E isso tudo eu estou falando antes da pandemia.
Quando chegou a pandemia, em março de 2020, quando nós tivemos que suspender as aulas e que nos diziam que seria por 15 ou 20 dias, e durou 1 ano e meio, claro que aí tudo mudou. Qual foi a solução para nós salvarmos o ano letivo que estava só começando? Ter acesso a telas. Eu estou falando de escola pública, então as famílias que não tinham tiveram, né, que dar um jeito de ter pelo menos um celular, um computador. As escolas particulares adotaram sistemas e ter acesso à internet foi o que nos ajudou a passar por esse período tão longo sem a educação formal, sem a sala de aula, sem o dia a dia. E aconteceu o seguinte: em agosto de 2021, que foi meu último semestre como secretária, de agosto a dezembro, quando as crianças voltaram, a gente viu o caos instalado. Muito mais agressivas, os pequenos sem hábitos, sem conversar, sem falar em sala de aula, e os maiores mais agressivos, mais desatentos e sem hábitos de estudo. Então, a gente percebeu uma mudança muito grande. Quando eu, em 2021, terminei o meu período, que eu ficaria como gestora, aliás, fiquei 1 ano a mais, que eu comecei a estudar principalmente essa questão do excesso de telas, é que eu fui começar a entender o porquê daquele comportamento, então, antes da pandemia, que já estava tão ruim e que só piorou com a chegada da pandemia. Então, só para contextualizar, né, a minha experiência profissional atrelado a essa questão do excesso de telas, foi por isso que eu comecei a estudar mais ainda sobre esse assunto. É como se algumas luzes, né, já começam a acender. A gente que trabalha com educação e tem o hábito de observar, né, Marta, de estar atento, até o que a gente estava conversando nos bastidores aqui, né, das dinâmicas dentro da escola, no ambiente, no dia a dia. A gente sabe quando algo não está, né, indo por um caminho de prosperidade, como a gente, né, como Sim. você também citou. E achei muito legal essa analogia que você fez, porque a gente precisa pensar e falar e dialogar e refletir e agir, né? Não é só a gente se conscientizar. E foi meio que assustador mesmo, né? A gente abrir as portas com aquela alegria, né? De vamos voltar ao normal. Que normal é esse? Né? Como que ficou em questão emocional? Porque nós ficamos muito abalados, né? Os profissionais da educação, com tudo, né? A distância das crianças, a adaptação para um ensino remoto, né? Muitos tiveram que se readaptar e gravar vídeo, às vezes pessoas que nem queriam, que nem gostavam. Aulas, né? Que a gente teve que abrir ao vivo e entrar dentro da casa da família, praticamente, né? Como se a escola tivesse ali dentro. E pais que estavam junto, que auxiliavam. Às vezes, uma família nem entrava nas aulas online, mas nos bastidores ela estava ali, estava fazendo. A gente deu para ver quem conseguiu dar esse suporte para as crianças, mas dá para ver que a maioria ficou mesmo abalada, né, emocionalmente. Então, queria que você trouxesse, né, um pouco desse impacto, né, para o lado emocional. Como que ficou, né? E o que essa tela traz? Sim. Eu acho que é importante, Cris, a gente sempre falar que não se trata de negar a tecnologia. Nós estamos aqui usando uma ferramenta fantástica. Sim. Muitas pessoas estão nos assistindo por meio de uma ferramenta tecnológica, da tecnologia digital. Sim. Ela é fantástica, nos trouxe e nos levará sempre a caminhos inimagináveis. Onde é que mora o perigo, vamos dizer assim? Ele foi no excesso. No excesso e no descontrole. Ter acesso à rede social, à internet, foi fundamental no período da pandemia. O que é que aconteceu? Até porque tem um motivo para acontecer isso. Muitas crianças ficaram viciadas em telas. E em telas de maneira recreativa. Vou sempre insistir nessa questão das telas de maneira recreativa. Por quê? Porque foi construído, elas são planejadas, as redes sociais e os jogos também, para fazer com que a criança e o adolescente fique cada vez mais frente às telas. A engenharia por trás é viciante. Ela foi feita para que a criança fique muito tempo. Então, esse ficar muito tempo frente às telas vai fazendo com que as crianças fiquem mais desatentas, o sono seja, né, muito arruinado pela questão das telas. E isso, emocionalmente, é muito ruim.
Além disso, tem a questão das comparações. Por exemplo, uma menina que fica 2, 3, 4 horas frente às redes sociais, só vendo fotos bonitas, fotos com filtros, ela deixa de gostar dela mesma, então ela começa a se achar feia em relação àquilo que ela vê tão bonito nas telas com filtros. Os filtros foram recomendados para o criador da Meta que eles não existissem, mas por uma questão financeira eles acabaram insistindo nos filtros. Hoje, quase todos os estados dos Estados Unidos processam a Meta porque os filtros trouxeram um mal-estar emocional muito grande para as meninas. As meninas sofrem mais com a questão das redes sociais. Com os meninos aconteceu outra coisa, porque uma coisa é eu pego meu celular, vou imaginar que eu vou pegar meu celular agora para pagar uma conta, mas eu pego meu celular para pagar uma conta, tem uma mensagem, tem 5 vídeos, tem não sei o quê, tem notícia, eu esqueço de fazer o que eu ia fazer e faço as 1000 outras coisas. E acontece o mesmo, por exemplo, com um menino que vai para casa com 12 anos, vai para casa para estudar, mas pega o celular para estudar. Ah, não, peraí que eu vou jogar uma partida. Ah, não, vou jogar mais uma. Lembra que eu falei que ele foi criado, elaborado para viciar. Sim. Então, eles não conseguem sair daquilo ali e aquilo ali se torna um vício. E a questão dos jogos, que os meninos são mais, né, afetados pelos jogos, eles trazem também essa questão dessa violência muito grande. Então, o que a gente tem assistido hoje... Tem uma outra questão que nós ainda vamos falar sobre isso, que inclusive é o que retrata a série Adolescência, mas independentemente disso, os jogos em si vai fazendo com que eles tenham um comportamento mais violento. E há um outro perigo muito grande por trás dos jogos, que é a interação. Eu já ouvi de adultos hoje falar para mim, mas eu passei a minha adolescência jogando, mas não era interativo. Você não tinha possibilidade de ser acessado por pessoas que você não conhece, que é onde está o grande perigo hoje. Então, assim, do ponto de vista emocional, muito ruim, né? As comparações, a ansiedade, porque também tem uma coisa, eu quero, o que eu quiser eu tenho na hora se eu clicar. Sim. E isso faz com que eu não tenha mais paciência e não queira esperar. Então, acho que basicamente a questão emocional é isso aí. Você falou da série Adolescência, né? Retrata esse impacto do digital na vida dos jovens. Acho que ficou bem clara essa questão, né, dos meninos com relação aos jogos. E realmente, agora você falando, já começou a vir na minha mente aqui vários casos, né? De alunos e de crianças que a gente vê que está passando por desafios nessas questões emocionais com relação à agressividade. Né? E tem muita relação realmente com os jogos, né? Os filmes também, né? Sim, sim. Então, dependendo... E as meninas, realmente, essa questão da imagem, né? Como fere, como deixa elas com baixa autoestima, né? E fragiliza, porque aí já vai mais chorosa, às vezes, para a escola, né? Mais sentimental, a mulher já é automaticamente... E atinge muito nesse âmbito mesmo. O que essas narrativas, né, da série Adolescência têm a nos ensinar sobre esses riscos, né, da hiperconexão? Foi uma série que chocou, eu fiquei bem resistente em assistir. Né? Quando assisti, eu fiquei muito impactada. E a necessidade do garoto até de ouvir da própria psicóloga se ela gostava dele, né? Então, o quanto a gente projeta nesse jogo o nosso avatar. Eu acho que essa opção também de você criar na internet, até no seu WhatsApp, no seu Instagram, você pode ir ali e criar o avatar. E eu entendo que você cria um avatar com... habilidades que você gostaria de ter, mas que você não desenvolveu. E aí você acredita que esse avatar dentro do jogo tem aquelas habilidades, mas na vida real você não consegue, né? Então a gente está depositando muito esse desenvolvimento em uma tecnologia que precisa ser barrada mesmo, né? E que está se tornando esse abismo, como você falou, porque a gente tem que entender que a infância é a principal fase de desenvolvimento das crianças, né? Esse momento que a gente está plantando, que a gente está regando, que a gente está ensinando eles no dia a dia, na prática. Então, como você pode trazer essa reflexão para a gente olhar para essa série e para
para esse alerta mesmo dessa hiperconexão e dessa criação de avatar que não é nosso filho. E não é saudável, né? Na verdade, assim, a infância, ela é muito curta, né? Ela dura até 12 anos, acabou, não tem volta. Se nós vivermos 100 anos, a nossa infância só terá durado 12 anos. Com relação ao filme em si, a série em si, quem não assistiu, assista, gente, vale a pena. Choca, mas é um chocar sutil, né? Porque nem tem cenas pesadas, assim, é só mais mesmo a questão psicológica. Mas o que eu acho de mais sério que ela traz, que nem o pai do policial não sabia, o pai menos ainda, né? E que o mundo adulto não sabe. E que até pela questão da idade em si, da adolescência, do córtex pré-frontal não estar desenvolvido, esse é o grande perigo. Os meninos, de um modo geral, o menino do filme e os meninos que estão nas nossas casas, eles estão sendo cooptados, gente, por grupos muito maldosos que estão forjando no pensamento deles que menina não presta, que menina é para ser maltratada. E é o que acontece no filme, desculpa, vou dar spoiler para quem não assistiu, ele mata uma garota, uma amiga dele, da sala dele. Porque na cabeça dele ela não merece viver. E esse pensamento, gente, isso está afetando a nossa sociedade. Se a gente fizesse um teste agora aqui, ao vivo, se eu entrasse aqui no qualquer jornal online, vai ver se não tem caso de feminicídio. Isso explodiu de uma tal maneira e tem muito a ver com isso. Gente, pasmem, tem influenciadores digitais, que eu falo que são influenciadores, na minha opinião, de índole muito duvidosa, que influenciam meninos a destratar mulheres, que é isso que basicamente, esse é o ponto mais forte da série. Então, quem é que está educando os nossos filhos? Vou olhar aqui para os pais. Quem é que está educando seu filho? É você ou é um influenciador digital? É você ou é uma rede social que está educando a sua filha? Então, essa coisa que a gente deixou muito frouxa, tem que ter regra, tem que ter um freio, senão nós vamos perder os nossos jovens. São incontáveis os casos de suicídio ou mesmo de morte em função de coisas que aconteceram na internet. São incontáveis. Incontáveis. No Brasil e fora do Brasil, então, mais ainda. Então, é muito sério o que está acontecendo. A gente não pode fingir que não está acontecendo nada. E quais são os sinais de alerta que mostram que a criança já ultrapassou os limites do uso de telas, Marta? Olha, basicamente, assim, o que eu vejo, antes de eu citar, né, quais são, eu vejo assim, quando você percebe que a família está nessa. Todo mundo vai almoçar e cada um, se conseguir sentar para almoçar todo mundo junto, mas cada um na sua tela. Isso é um sinal da família. Então, a gente já começa o problema dentro de casa. Se é uma família que tem essa preocupação de ter momentos de interação, boa chance do menino ou da menina não ficar o tempo todo. Mas se a família tem esse hábito de não conversar, de ficar cada um na sua tela, mesmo que seja todos juntos, todo mundo separado. Eu já cansei de ver famílias passeando em parques, cada um no seu celular. Eu já vi pai cuidando de criança no parquinho só de corpo presente, porque na verdade ele está na tela o tempo todo. Outro dia, uma menina pendurada numa balança, numa praça, ela estava pendurada tentando se equilibrar para ficar em cima da balança e a mãe. Quase que eu fui lá acudir a menininha, eu fiquei parada vendo até que a menina conseguiu se virar ali e sentou na balança. Uma menina, uns 3, 4 anos. Então, assim, quanto nós adultos estamos hiperconectados e passando isso como o normal para as nossas crianças. Nós somos o espelho. Sim. Se qualquer coisa de ilícito que eu fizer na frente do meu filho, ele vai achar que aquilo é normal. O uso de telas é a mesma coisa. Não que seja ilícito, mas o tempo, a quantidade e a qualidade do que eu acesso. Outra coisa que eu tenho visto também, essa coisa desses jogos, né? Muitos adultos viciados, apostas, eu quis dizer. Eu falei jogos, mas são as apostas. Muito adulto viciado. E o que o filho está vendo? O pai o tempo todo ali na tela. Então, esse é o padrão normal. Eu vou ficar. Tá? Mas o sinal para uma criança é quando ela começa a não querer conversar, a não querer interagir, a ficar o tempo todo só com fone de ouvido ou só na tela. E aí, onde é que estraga? O maior estrago, além das questões emocionais, nós duas como pedagogas, professoras, né, do antigo curso Magistério Pedagogas e atuantes da educação,
a educação. O ensino formal está sendo o grande prejudicado. O primeiro livro que eu li, Cris, que está fazendo 3 anos e que me impactou muito, é um livro que se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. Um autor francês, Michel Demourget, ele simplesmente, na capa ele fala, porque pela primeira vez as gerações têm QI inferior às gerações anteriores. É como se os filhos estivessem, vou usar um termo, né, meio não muito ortodoxo aqui, como se eles estivessem emburrecendo. As gerações estão cada vez mais involuindo ao invés de evoluir. Por quê? Eu brinco, falo com as crianças, ninguém vai ser médico ficando o dia inteiro no TikTok. Ninguém vai ser advogado apostando nas bets o dia todo. E aí o conteúdo está passando na rede social, mas ele está passando de forma superficial. Então as pessoas também estão deixando de se aprofundar. Né, Marta? Exatamente. Então, assim, é muito sério. Esse livro me impactou muito. E uma das coisas desse livro também que me impactou mais ainda é que eles dizem o seguinte, que os criadores da tecnologia digital não permitem isso para os seus filhos. Super famosas as frases aí de Bill Gates, de tantos outros. Meus filhos vão ler antes de ter aplicativos, ou antes de ter ferramentas digitais. As escolas que ficam no Vale do Silício, muitas delas, que são para os filhos dos criadores das tecnologias digitais, dos dispositivos, eles estudam em escolas que não têm acesso a isso, que tem natureza, que tem livro, papel. Famoso também esse ano, o ano passado, na verdade, o caso da Suécia. A Suécia, na Europa, foi um dos países que mais digitalizou a educação o ano passado. Comprou livro para as crianças. Eles tinham perdido hábitos de estudo, não conseguiam se concentrar, muito em função daquilo que eu falei. Se eu pego meu celular para fazer uma coisa, e se eu não estou focada que eu preciso fazer aquilo ali, cumprir tabelas, ler o que eu preciso ler, fazer as atividades, se eu não estou focada nisso, o que eu vou fazer? Eu vou ser pautada por ele. Né? Se me aparecer uma mensagem, se aparecer jogo, se aparecer coisa para eu comprar, o que aparecer, eu vou ser pautada por ele. É o celular dominando a nossa vida pessoal, dominando a educação dos nossos filhos, dominando o horário de trabalho que não tem fim, porque a gente também não consegue, como eu fiz agora, né? Desliguei, falei, deixa eu desligar. Acho que é um desafio você falar, eu vou desconectar. Né? E a gente precisa entender que a gente está perdendo a conexão com as nossas crianças. Né? A gente está percebendo esse impacto, como você falou, no ambiente escolar. E aí a escola que era para as crianças está virando uma escola para pais. Quer dizer, Cris, faz um teste. Eu acho super triste isso, mas eu já fiz isso várias vezes. Quando tem crianças de educação infantil caminhando, assim, vão passar por um determinado lugar, eu abaixo e fico olhando para eles. Não são todos que olham para você. Um monte de criança hoje já não te olha mais. Não tem mais olho no olho. Desconectado com a natureza. Isso é gravíssimo, né? As nossas crianças não convivem mais com a natureza. Porque tem também a questão do perigo. Então o pai fala, prefiro que fique dentro de casa, que pelo menos está mais seguro. Mas seguro até onde? Nós nem falamos dos perigos ainda, dos últimos episódios que aconteceram, que todo mundo deve ter acompanhado, né? De influenciadores, de novo, dessa questão da adultização. Mas os perigos estão... Antigamente o perigo estava na rua, hoje ele está dentro de casa. E para muitos pais ainda, que não tem essa consciência, está deixando correr solto. Você falou, né, do impacto dentro da escola. Como que você falaria agora para os profissionais? De que forma eles podem alertar essa família? Porque o exemplo arrasta, né? E é essa percepção aí que eu acho que fica muito claro. Então, quando a família toda, né, em um momento que era para estar se curtindo, que já são poucos, né? Já são poucos. O pai e a mãe trabalham, as crianças ficam na escola, né? Então, é raro, às vezes, a família conseguir um almoço juntos. Aí isso vai acontecer no final de semana e, de repente, está todo mundo, cada um na sua tela. Né? Então, acho que é um sinal de alerta muito bom, né, para a gente ficar atento. Mas de que forma os profissionais da educação podem alertar essas famílias? Né? Porque a gente está vendo na escola,
né? As crianças desatentas, as crianças desanimadas, porque daí não tiveram uma boa noite de sono. Algumas ficam na tela até tarde. A mãe acredita que aquilo ali é um tempo, né? Ah, não, já que ela vai dormir, uma distração, é um pouquinho. Né? Queria que você falasse e fizesse uma orientação para os profissionais da escola, como eles podem chegar nessa família e alertar essas famílias. Tem uma escola de ensino médio que eu faço alguns trabalhos pontuais lá. 2 últimos trabalhos que eu fiz lá, uma foi com um grupo de alunos, e eu perguntei, foi ano passado, final do ano passado, eu perguntei, quem joga? 100%, né? Quem joga até tarde? Acho que 70%. Quem jogou, passou essa noite jogando, pelo menos uns 30% levantaram a mão, que tinham passado aquela noite jogando. Isso era 9 horas da manhã do dia seguinte. Eu falei, vocês estão fazendo o que aqui agora? Aí, piadinha, né? Eu tô um verdadeiro zumbi. A outra, tô de boa porque eu tomei café com Red Bull. Bom. Meu Deus. Então, assim, tentando responder a sua pergunta, né? O professor, ele percebe essa condição física do aluno. A primeira questão que ele percebe é isso. O aluno dormindo, literalmente falando, dormindo na carteira. Eu falei também em uma outra escola de 5º ano, as professoras me disseram, olha, eu tenho pelo menos 3 alunos que dormem diariamente sobre a carteira. Eu chamo a mãe fala, ele passa a noite jogando, você quer que eu faça o quê? Quer que você assume seu papel de mãe, seu papel de pai, né? Mas também a gente não pode deixar de falar que esse ano, 2025, nós tivemos uma grata, né, não surpresa, mas houve uma ação muito boa e muito, que mexeu muito com as estruturas das escolas, que foi a proibição do uso do celular. Sim. E aí eu fui, de novo, nessa mesma escola do ano passado, esse ano, eu conversei com os professores, e os professores foram unânimes em dizer o quanto melhorou o rendimento do aluno, a dedicação do aluno. Claro que uma regra, né, uma lei, pega do dia para a noite. E o simples fato de ter uma regra que proíbe não significa que não vai haver, né, uma forma de burlar. Claro que existe. Mas, de um modo geral, melhorou a questão da dedicação ao estudo e principalmente a questão da convivência. Crianças que passavam o intervalo, o recreio, o tempo todo, cada um na sua tela, agora jogam bola, jogam, né, jogos cantam música, dançam, fazem uma série de... convivem. O que simplesmente deveria ser a coisa mais simples do mundo, do dia a dia, e deixou de ser, gente. Então, o simples que se perdeu, né, Marta? Exato, é o olho no Às olho. Às vezes eu tô falando e fazendo uma orientação para a família e parece assim, eu fico pensando, né, falo, gente, parece até que eu sou doida dar uma orientação dessa, porque é uma orientação do básico que precisa ser feito bem feito, né? É o arroz com feijão que a gente não tá oferecendo para os nossos filhos, que é esse olho no olho, que é vem aqui, vamos conversar. Olha, eu tô vendo que você não tá bem, né? Isso que você tá sentindo é ansiedade, a mamãe tá aqui, vamos junto olhar para isso, o que aconteceu, né? Ter um tempo para ouvir, para validar também essas emoções, porque eu também acredito que educar não é a gente punir, né, Marta? A gente vai pôr limite. E eu acredito que o limite ele vai vir também quando a gente vê que algo tá errado e que a gente, enquanto adulto, sabe o que tem que ser feito e vai lá e faz. Mas nesse momento, você acolhe para compreender, para olhar junto, né? Para falar, eu estou junto com você, né? Então, vamos ver como a gente pode sair dessa condição, que é o que essa mãe não, né? Também ele passou a noite inteira jogando, e aí? Você não se aproxima, você não tem curiosidade de entender o porquê ele passou a noite no jogo. Eu acho que há muita fuga também, né? Muita fuga, porque nós às vezes não oferecemos os recursos para essas crianças que não podem brincar na rua, mas que deveriam estar brincando em casa. E a gente acha que o único recurso é a tela, mas não é, porque a gente tem trocentos jogos. Se a gente for hoje numa loja de brinquedo, eu fico admirada. É quebra-cabeça, é jogo de tudo quanto é tipo, né? Que a gente pode investir, né? E pode resgatar baralho. Baralho é uma coisa que, assim, lá em casa a gente adora. Toda sexta é dia de baralho, senta todo mundo. E aí no jogo tem aquele que vai perder, o outro que vai ganhar. E é aquela discussão, é aquela briga. Então ali você já tá trabalhando as emoções, conexões, debate. E é um simples que todo mundo vive, se conecta, aprende,
né? Então, e vive esse momento presente, né? Não fica Sim. só que aquela projeção, né? Do futuro, da vida do outro, de como eu poderia ser, mas eu não sou, o que eu poderia ter, mas eu não tenho, né? Fica muito os jovens, as crianças desconectadas de si. Sim. E os riscos, né? Dessa questão que eles estão sendo acessados hoje por pedófilos, né? Por todo tipo de situações perigosíssimas dentro de casa, no conforto do quarto. Mas eu fico pensando também, uma coisa que nós estávamos falando dos professores, profissionais, mas a gente meio que passou para os pais. Que eu sempre faço essa pergunta para o pai, mas o seu filho tem 8 ou 10 anos, já tem celular. Quem comprou o celular? Foi ele ou foi você? Tem isso. Ah, não, mas ele fica no quarto dele, ele tranca a porta. Mas como é que fica um menino de 12 anos com a porta trancada no quarto? Quer dizer, pai e mãe tá deixando de ser pai e mãe, tá sendo amiguinho do filho. Ou, o que é pior, não me dá trabalho, então pode ficar. Desculpa, a gente tem que ser franco, né? Mas o que eu mais vejo é pai e mãe se eximindo da responsabilidade, não gosto de falar culpa, mas da responsabilidade de educar, de ter trabalho para educar, de ter trabalho de dizer não, ou de dizer, você pode até tal hora. Pode tal dia da semana. Não pode passar a noite jogando. Quer dizer, um menino de 15 anos, pai e mãe, um menino de 15 anos não tem maturidade para decidir o que é melhor para ele. Essa que é a questão. O córtex pré-frontal, que é essa partezinha aqui da frente, só amadurece lá pelos 25 anos. Um menino de 15 anos, ele não tem maturidade para entender que, por exemplo, se ele quer entrar numa comunidade ali virtual, ele precisa fazer alguma coisa muito perigosa, que se ele conseguir êxito, ele vai ser aceito, ele não tem maturidade para entender que ele pode fazer aquilo ali, pode morrer. Quantos casos que a gente já viu porque tomou remédio e o remédio fez mal e matou, porque se pendurou com fio, porque teve que tirar selfie num lugar perigoso, caiu. Gente, inúmeros casos. Todos os dias acontece. E o filho não tem maturidade. A criança de 15, 14, 15, 16 anos, o adolescente, não tem maturidade para entender. Não posso. Então, assim, pai e mãe não dá para deixar correr frouxo, gente. Tá ficando muito sério. Ô Marta, o que a gente pode fazer para ajudar essas famílias, né? Como você pode orientar essas famílias a fazer o desmame da tela? Então, o pai e a mãe têm um filho que já está viciado. Acho que a criança pequena aqui, né? Vamos pensar comigo, como a gente pode ajudar essa criança? Que do dia para a noite eu tiro, falo, não vai mais ter a tela e ponto. Ou eu vou te diminuindo as horas, vou determinando o horário do dia. Então, antes assistir à noite, vai assistir de tarde. Como que você orienta a ser feito? Na verdade, assim, eu brinco, falo que não tem receita pronta e nem tem um botão no meu celular que eu aperte ali e fale, meus problemas acabaram. Resolvido. Não existe isso. Primeiro, acho que o primeiro ponto é ter consciência, temos um problema, precisamos ajudar a resolver aqui. E lembro que eu falei agora há pouco, né, do exemplo. Eu também, enquanto adulto, muitos de nós estamos viciados e ficando o tempo todo frente às telas. Então, a gente está normalizando esse uso. Mas tem uma série de coisas que dá para fazer, né? E sempre, assim, o adulto vai dar trabalho, gente. Sinto falar, mas vai dar trabalho, vai ter que assumir, vai ter que pegar, como diria, né, a minha mãe, agarrar o touro à unha ali e fazer. Mas, por exemplo, se é um menino de 7, 8 anos que ainda não tem computador no quarto, não coloque. Se seu filho tem 8, 9 anos, está pedindo desesperadamente por um celular, você ainda não deu? Não dê. Ele não precisa, tá? Então, assim, quando não está instalado, é o que não fazer. Mas se já está instalado, tem que ser aos poucos. Tem várias situações de adolescentes que estavam viciados e que os pais tiraram, desconectaram fios, o resultado foi pior. Por quê? Tem a questão da dopamina. Ele recebe aquela dopamina o tempo todo, dopamina. Você tira, ele entra, é como se fosse uma crise de abstinência. Tem que haver aí mas principalmente ter um diálogo, por que, meu filho, que você fica tantas horas? O que você gosta tanto? Uma vez eu fiz essa pergunta numa escola de ensino médio. Foi nesse mesmo dia que eu perguntei quem tinha passado a noite jogando, aí eu fiz a pergunta, gente, por que vocês gostam tanto de jogar? Porque é legal, porque é isso, porque é aquilo. Cada um deu uma justificativa, até que o menino falou assim pra mim, sabe o que é, dona? É que no jogo eu cresço. E eu senti aquilo como uma coisa tão dolorida, porque assim, é o único espaço que eu sou valorizado.
Aquilo me doeu profundamente, Cris. Eu falei, gente, que baixa autoestima desse garoto. Porque no jogo, para quem, né, conhece, eles vão sendo recompensados e vão mudando de nível, e vão sendo ali, virtualmente falando, eles vão sendo recompensados. Então, isso para quem está com uma baixa autoestima, isso é ótimo. Então, assim, pai e mãe não tem receita, mas tem que tentar entender o que se passa com o seu filho. Desculpa. Eu acho que basicamente é isso. E aí, se for criança, se forem menores, tentar fazer atividades com eles, que eles gostem, mas que saiam um pouco da rotina. Ou a noite do baralho que você falou, ou a noite da pizza. Fazer atividades em família, que o nosso mundo, o nosso dia a dia, nos roubou esse direito. Eu acompanhava uma mãe, eu sempre falava com ela, o filho estava usando muito jogo, muitas horas, e aí ela foi fazendo uma série de coisas e conseguiu diminuir o tempo de telas do filho. Aí um dia eu perguntei, como é que está? Ela falou, Marta, meu filho está ótimo. Eu descobri que meu marido está viciado em bets, perdeu metade do rendimento familiar nessas apostas. Então, assim, primeiro a gente tem que se autoanalisar, né? Cada um fazer uma análise de como é que está a sua relação com a tela, para depois tentar intervir na sua família, tudo. Então, acho que basicamente é isso. Certo, vamos falar do ChatGPT? Vamos. ChatGPT no ambiente escolar, mas principalmente como ferramenta de estudos. Você é a favor ou contra? Olha, é difícil responder sou a favor, sou contra, né? Quem não, né? Hoje, quando numa hora do aperto ali, como é que fala? Acaba acessando e acaba recorrendo a ele. Essa palavra que eu queria lembrar, recorrendo. Tem uma questão que eu acho muito séria. Hoje não é mais saber a resposta, é saber fazer a pergunta. Quanto mais tempo você acessa o ChatGPT, menos tempo você está elaborando, você criando. Você, eu, já somos formados, temos anos de janela, se eu usar o ChatGPT, mas e o que eu estudei para chegar nisso? A base que eu tive que construir para poder hoje, até mesmo falar, não, isso aqui não me atende, isso aqui não tá legal, vou procurar outra coisa. Então, para uma criança de 6, 7, 7 acho que não, mas sei lá, de 7º, 8º ano, acessando o ChatGPT para fazer trabalho, como que ela vai construir o pensamento dela? Né? Então, acho muito sério nesse ponto. É quem vai saber fazer as perguntas inteligentes. Lembra que eu falei, né? Nós estamos emburrecendo enquanto sociedade humana, segundo um dos livros muito importantes que eu li. E você tem algum case, assim, de atendimento que você fez para compartilhar com a gente? Algum relato de famílias que estão buscando apoio, que estão buscando ajuda, que de repente salvaram? A gente está no mês, né? Setembro Amarelo, conscientização ao suicídio. E que está fazendo a diferença? Tem vários casos. Essa mãe que eu acabei de comentar, acho que é um deles bem importante, que ela descobriu o vício do pai e a melhora do filho. Tem uma mãe que eu conversei muito com ela e, assim, a gente também foi muito em cima de o que ela podia fazer para o filho ter outras alternativas. Aí colocou ele em escola de música, em basquete, bom, enfim, ela vive me mandando fotinho dele, que Legal. que ele melhorou bastante, que ele convive. E não é sobre não usar, é usar com regra, é usar com supervisão, mãe, pai. Tem um negócio que se chama controle parental. Como é que você deixa seu filho de 15 anos acessar o que ele quiser? O que nós temos de meninos, adolescentes viciados em pornografia não é normal. Esse episódio recente aí do Felca, da adultização, as nossas meninas, né, ficam horas e horas e horas acessando esse conteúdo ou produzindo conteúdo que vai parar em redes de pedofilia, sem nem que elas imaginem. Redes de pornografia, sem que nem elas imaginem. Então, assim, não dá, pai e mãe, para deixar correr frouxo. Tem que haver um controle. Então, assim, eu tenho várias pessoas que eu acompanho e que me dão esse retorno, né, que a partir do momento que tomou consciência, a coisa mudou. Eu gravei um vídeo, foi até um trecho de um podcast há uns anos atrás, um ano e pouco atrás. Ele teve milhões de acessos. Eu falava o seguinte: um bebê de 0 a 2 anos não pode acessar telas. É 0 de telas, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Isso é nem pegar para ver fotinho, nem vídeo. Muito menos videozinho, dar na mão do bebezinho lá, para ele ficar matando o tempo dele lá. E aí uma mãe me mandou uma mensagem, falou assim: Marta, eu não fazia ideia disso. Para mim foi um divisor de águas na criação da minha filha. Porque eu não sabia que fazia mal.
Então, tem pai e mãe que não sabe que não pode. Então, primeiro se informar, não é? E acompanhar o crescimento do filho. Lembra que eu falei, vai durar só 12 anos, então, quer dizer, depois não tem mais volta, né? A gente tem a Tayla Ayala, né? Tem um exemplo, a atriz, Sim. ela deu um depoimento, né? Falando que estava achando que o filho tinha alguns traços de autismo. E aí ela tirou a tela e percebeu que ele voltou a trocar olhares, comunicar melhor. Sim. Né? Então, ficar atento, né? E observar esse desmame, observar essas estratégias que você está usando, né? Que a família está usando, que a escola está usando, para validar também, né? E como esses jovens que estão carentes, né? Por crescer, né? Por ter alguém que valoriza e que enfatiza aquilo que você produz. Poxa, eu estou produzindo no jogo uma coisa, né? Uma coisa online e estou ganhando um mérito e reconhecimento pela tecnologia. Cadê o meu mérito e reconhecimento com os meus pais? Pelo humano, né? Humano. Então, assim, o filho fez algo em casa, lavou uma louça, tirou o prato da mesa, ajudou você a cozinhar, né? Organizou o quarto, valida isso para ele. É isso aí, meu filho, cuidar do seu quarto, das suas coisas, né? Que bacana que você está me ajudando, a casa é nossa, temos que cuidar mesmo do ambiente. É importante a gente cuidar da nossa casa, né? Para conviver em um ambiente limpo. Olha que gostoso, a casa limpa, cheirosa. Inclusive, tem vários estudos, um bem famoso de Harvard, que criança que ajuda em casa são as pessoas que se tornam os adultos mais bem-sucedidos depois. Criança que tem tarefa, que tem obrigação em casa. Isso faz parte do crescimento como ser humano, que é o que a gente está... Autonomia. Autonomia, que a gente está vendo cada vez menos isso, Como você vai deixar o seu filho seguir a vida dele, de repente morar sozinho, fazer uma faculdade, se ele não sabe fritar um ovo, preparar um jantar. Crianças hoje de 5, 6 anos não sabem descascar banana. Isso relato para mim de creche, de cuidadora de creche. As crianças não sabem descascar banana. Marta, se nada mudar, qual o maior risco para o futuro das crianças e adolescentes? Eu acho que nós começamos falando disso, né? A questão, quando a gente fala de prosperar, eles estão deixando de ser prósperos, deixando de produzir no momento que a gente precisa tanto, né? De soluções para os problemas da humanidade, a cura para o câncer, a questão climática batendo na nossa porta aí, calor extremo, chuvas. Nós estamos criando exércitos de pessoas que não sequer sabem do que nós estamos falando. Eu gosto muito de charge, né? Tem 2 charges que eu queria citar aqui. Tem uma charge que são duas espaçonaves passeando, 2 extraterrestres passeando e olham lá embaixo o planeta Terra. Aí um fala assim para o outro: olha, os terráqueos estão destruindo o seu planeta. E o outro responde: e os seus filhos passam 6 horas por dia, no mínimo, nas telas. Ou seja, 6 horas no mínimo por dia nas telas, fazendo o quê de útil? Nada. E a outra charge que eu gosto muito, que agora há pouco nós estávamos falando de cuidado, de acolhimento, de olhar no olho, tem uma charge que foi essa semana que eu vi, achei tão bonitinho. Um pai, assim, com a mãozinha para trás, com uma caixa, um presente, fala para o filho: filho, tem um presente, adivinha o que é? Aí o menino responde para o pai: é seu tempo? Meu Deus. Chocante, né? Então, é esse tempo que a gente precisa dedicar às nossas crianças. Eu temo muito por quem serão os médicos do futuro, quem serão os que estudaram no ChatGPT, os que estão lendo só o WhatsApp. Fiz uma pergunta numa escola de 9º ano, dias atrás, uma palestra minha. Quem está lendo? O que vocês estão lendo? Silêncio. Quem está lendo? 2 ou 3. Falei: gente, vocês não leem? Aí uma menina falou assim: eu leio mensagem no WhatsApp o dia inteiro, serve? 9º ano, hein? Ano que vem vai para o ensino médio, vai prestar vestibular ou não. Então, sabe, foi a expressão mais falada do ano passado, a tal do apodrecimento cerebral, brain rot. Né? E vídeos e uma enxurrada de coisas que causam esse apodrecimento cerebral. Sabe o que me lembro, Cris? Quem se lembra do filme História Sem Fim? O que era a História Sem Fim? Qual que era o grande medo daquela
civilização daquelas pessoas, que o nada estava tomando conta da humanidade. Eu faço muito essa analogia e falo, gente, a gente está criando um exército de pessoas que não são nada no ponto de vista assim, mas de não terem grandes objetivos, de não buscarem, porque estão ficando... Estão deixando até de sonhar por si próprio, né? Estão passando a sonhar com base naquilo que acompanha, que segue e que está te influenciando, né? Como a questão da adultização, né? Então, aquela fissura e aquele desespero pela imagem, né? Pelo poder da imagem, que vai se perdendo essa essência, né? Vai perdendo a essência da infância, vai perdendo... Eu percebo, assim, que se a gente não toma cuidado, a gente esquece nossos hobbies, né? A gente se perde. Às vezes também a família precisa se reconectar com coisas que fazem ela se sentir bem. Então, para o pai e a mãe sair da tela, procurar um esporte, né? Algo que seja lazer da família, andar a cavalo, passear no parque, fazer uma caminhada, que seja. Visitar pessoas da família, pessoas mais velhas. Eu tenho uma vozinha que eu converso com ela, um dia ela falou assim para mim, meus netos não me visitam mais, porque na minha casa não tem Wi-Fi e eu não deixo entrar com o celular. Então assim, vou visitar a avó, não, a avó é chata porque lá na casa dela não pode usar o celular, então nem vou. Então, assim, é muito sério o que nós estamos vivendo. Eu me preocupo muito com o futuro dessas gerações, por tudo que eles estão recebendo, a qualidade ruim, até o tipo de música que eles acessam, esses videozinhos curtos, essa coisa do vídeo curto vai causando, a tal do apodrecimento cerebral mesmo. Eles vão ficando cada vez menos inteligentes. Eu acho isso muito sério mesmo, que nós estamos vivendo. Complicado, né, Marta? Muito. Que a gente possa refletir, né? E não perder a esperança, né? Eu falo que eu sou cristã e sou professora, eu não posso perder a esperança de jeito nenhum, né? Então, acho que a gente tem sempre que acreditar que as coisas... A gente que é educador, com certeza, né? Acho que a esperança nos move. Nos move, exatamente. E eu acredito que, assim, cada mínimo resultado que a gente vê já é muito gratificante. Sim. Então, não ficar também, né, à mercê de grandes resultados de imediato. Como eu falei, né, valida todos os dias algo que está melhorando na sua rotina, no seu contato com o seu filho, no seu relacionamento, né, no relacionamento entre escola e família, dentro da própria casa, entre marido e mulher, que às vezes também, né, tá um relacionamento frio e aí as crianças vão ficando frias também. Sim. É um combo que a gente precisa olhar. Eu quero fazer com você um bate-bola aqui. Vou falar uma palavra e você completa com outra. Pode ser? Pode, vamos lá. Criança. Esperança. Adolescência. Inquietação. Tela. Perigo. Excesso. Fundo do poço. Limite. Necessário. Escola. Parceira da família. Família. Parceira da escola. Futuro. Vejo com preocupação. Amor. É o que move, né? O que nos move. Muito bom, obrigada. Eu que agradeço, adorei. Precisa haver essa parceria, né? Entre escola e família, como você falou aqui. Acho que esse é o nosso grande objetivo. A Próspere, que é patrocinadora do Educar para Prosperar, né? É a mãozinha que representa isso. Caminhar de mãos dadas, né? Lembrar que a gente não é sozinho nesse mundo, que a gente vive o coletivo o tempo todo, né? Dependemos do lixeiro que tira o lixo da nossa casa, né? Dependemos da professora que está ali na sala de aula ministrando, ensinando, orientando os nossos filhos, né? Acho que a gente precisa repensar, né? Repensar, acho que a nossa vida enquanto cidadão mesmo, né? E como a gente cuida do mundo, mas como a gente tem cuidado de si mesmo. Sim, com certeza. Então, quero agradecer, deixar para você fazer seu agradecimento final, alguma dica, orientação, o que você quiser. Fique à vontade. Essa é uma coisa que eu
pensei num determinado momento de falar e não falei. Lembra que eu falei que quando eu era secretária, antes da pandemia, que a gente percebia que tinha alguma coisa errada nas crianças, tudo. Aí veio a pandemia, quando eles voltaram pior. Eu só descobri a chave o ano passado, quando um livro foi lançado. Esse livro teve muita repercussão, que é o livro Geração Ansiosa. O autor, Jonathan Haidt, ele ficou no Brasil um tempão esse ano. E ele fala o seguinte, que a gente assistiu... Porque em 2007 chegou a mobilidade no celular, a internet no celular. Até então o celular servia para a gente fazer ligação. Eu não podia acessar conteúdo, nada. A partir de 2007, quando chegou a internet no celular, até 2010 mais ou menos, todo mundo já tinha, né, essa mobilidade, a grande maioria das pessoas já tinham a internet no celular. E ele fala que de 2010 a 2015 nós assistimos a uma reconfiguração cerebral das crianças e dos adolescentes. Só que nós estamos falando de 10 anos atrás, são de muitos dos nossos adultos, que hoje pensamos de forma diferente, agimos de forma diferente, de uma maneira mais superficial, mais fria, com mais agressividade. Então, começou a fazer sentido para mim a mudança do comportamento das crianças antes da pandemia, quando eu li esse livro e entendi. E por que ele fala isso? Por conta do excesso de telas, né? Por conta da importância que a partir, né, da chegada da internet no celular, ele ganhou na nossa vida e na vida das nossas crianças. Então, eu acho que hoje a gente vive um movimento contrário. O fato de ter tido a coragem, de terem tido a coragem de proibir o celular na escola. E de hoje, esse assunto está em todos os lugares. Quando eu comecei a falar disso há 3 anos atrás, eu era a louca. Quem é essa louca que está falando mal das telas? Hoje, muita gente está falando disso, graças a Deus. Hoje é um assunto que está em todos os jornais, praticamente, em todos os programas da televisão, o filme, a própria série Adolescência, uma série de outras coisas. Hoje esse assunto ganhou as páginas, vamos dizer assim. Mas é necessário que a gente continue falando sobre isso e alertando e orientando. Fico à disposição de você, de quem quiser, para a gente falar mais sobre isso, discutir. Hoje, raramente eu estou num lugar que eu não esteja falando sobre isso, mesmo que seja na mesa de casa ou na casa de algum amigo ou numa mesma roda de conversa com amigos, porque isso virou hoje um assunto de interesse de todo mundo que quer uma sociedade melhor. E, de novo, não é negar a tecnologia, mas de usá-la a nosso favor e não sermos o escravo dela. Muito bom. Quero agradecer a Padaria Americana também, deixar um mimo para você ir lá conhecer o espaço deles. Peraí. Você. Esse mesmo. Obrigada. A camiseta. Que legal, adorei. Muito bom. Camiseta do podcast. Adorei. Time TPM Educar para Prosperar, patrocinada pela Lully Confecções. Agradecer a Local Food também. E a Escola Próspera, nossa escola do coração, que está à disposição de vocês também. Assim como eu, a Marta. A gente quer o melhor para as nossas crianças, né? Como a Marta mesmo disse, são só 12 anos, passa muito rápido. Então, que a gente possa caminhar juntos. Vem prosperar. Vamos dar um tchauzinho ali. Tchau, Obrigada gente, a todos. obrigada. Até a próxima.